A chuva castigava as ruas de Santa Catarina, transformando as calçadas em espelhos d'água que refletiam a frieza da cidade. Magda encolheu os ombros dentro do casaco puído, abraçando a si mesma contra o frio cortante. Seus passos eram pesados, não apenas pela exaustão do dia, mas pelo peso de um estômago vazio há horas. No bolso da saia surrada, o último pedaço de pão que tinha. Seu jantar. Seu tudo. Ela empurrou a porta da igreja São Miguel, onde o cheiro de velas queimadas e madeira antiga preenchia o ar. Ajoelhou-se no banco de trás, fechando os olhos com força. Deus, me dê forças para não desmoronar. A voz de sua alma era um sussurro abafado pelo trovão que ecoou do lado de fora. No fundo da igreja, um homem estava sentado, imóvel. Ele vestia um terno caro, mas sua postura desmoronada e o olhar perdido mostravam que sua alma estava em farrapos. Paulo, um milionário conhecido no estado, mas agora apenas um homem à beira do abismo. Seus olhos estavam vazios, sem brilho, carregando o peso de uma dor silenciosa. Magda o observou. Algo nela se apertou. Ele não parecia um homem rico, parecia um homem destruído. Sem hesitar, meteu a mão no bolso e retirou o pão. Andou até ele, com passos cuidadosos e estendeu o alimento sem dizer uma única palavra. Paulo ergueu os olhos, e por um instante, congelou. Aquilo era inacreditável. Por quê? Sua voz saiu rouca, quase um lamento. Porque você precisa mais do que eu, respondeu Magda com um sorriso gentil. Paulo segurou o pão e inesperadamente, começou a chorar. Lágrimas pesadas caíram sobre sua mão trêmula. Um homem que possuía milhões, incapaz de encontrar um único motivo para continuar vivendo, agora chorava por um pedaço de pão dado por uma mulher que nada tinha. O coração de Magda apertou. Ela não sabia quem ele era, mas sentiu a dor nele. Uma dor que nenhum dinheiro no mundo poderia apagar. Não precisa me agradecer. Ela deu um passo para trás. Deus sempre cuida de nós. Ela virou-se para sair, mas sentiu algo segurá-la pelo pulso. Quando olhou para trás, os olhos de Paulo estavam cheios de algo que ela não soube decifrar. Esperança? Qual o seu nome? Magda. Ele assentiu, apertando o pedaço de pão entre os dedos como se segurasse algo valioso. Como se segurasse a própria vida. Magda foi embora sem olhar para trás, sem imaginar que aquele gesto simples estava prestes a mudar sua vida para sempre. Paulo ficou sentado por um longo tempo, segurando aquele pequeno pedaço de pão como se fosse a coisa mais valiosa que já tocará. Era inacreditável. Ele, que tinha contas bancárias abarrotadas, mansões luxuosas e carros importados, estava ali, devastado, salvo por um gesto simples de uma mulher humilde. O mundo dele havia desmoronado após a morte de sua esposa. Desde então, tudo perdeu o sentido. Nem os jantares refinados, nem os negócios milionários, nem os sorrisos falsos de pessoas ao seu redor o preenchiam. Mas aquela mulher que nada tinha e mesmo assim deu tudo o que possuía. O que a fazia ser assim? Ele precisava encontrá-la. Eduardo, preciso que descubra quem é aquela mulher. Seu motorista e homem de confiança estranhou o pedido. Nunca vira Paulo tão determinado desde que sua esposa falecera. Na manhã seguinte, Eduardo voltou com informações. O nome dela é Magda Almeida. Tem 38 anos, viúva, mora num barraco improvisado no bairro mais pobre da cidade com um filho de 12 anos, Lucas. Sobrevive de faxinas e pequenos bicos. Paulo sentiu o peito apertar. Ele podia imaginar o que era crescer com tão pouco, mas não podia imaginar como aquela mulher ainda tinha forças para ser generosa. Me leve até lá. Quando chegaram, o cenário foi um choque.
O barraco onde Magda morava era de madeira velha, com buracos por onde o vento cortante passava. O chão de terra batida, as roupas no varal remendadas. Paulo vê Lucas tossindo violentamente dentro da casa. O garoto tinha problemas respiratórios, e o ambiente precário onde viviam apenas piorava sua condição. Aquilo o deixou atordoado. Como aquela mulher sobrevivia em meio a tanto sofrimento e ainda conseguia ser bondosa? Magda saiu do barraco com uma sacola nas mãos, indo até os vizinhos. Ele a seguiu de longe. O que viu foi ainda mais comovente. Mesmo na miséria, ela dividia o pouco que tinha. Entregou 2 pães duros a uma senhora idosa, um cobertor a um jovem deitado na calçada e ainda ajudou uma mãe desesperada que não tinha o que dar de comer aos filhos. Ela está dando as coisas dela, e nem sabe se terá algo para amanhã, murmurou Paulo, sentindo algo profundo dentro de si. Aquilo era transformador. Antes de perceber, ele se aproximou. Magda olhou para ele e sorriu. Você de novo? Eu precisava te encontrar, respondeu Paulo, encarando-a com um misto de curiosidade e admiração. E foi naquele momento que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. O vento frio cortava a pele enquanto Paulo e Magda se encaravam. Ele nunca havia se sentido assim antes. Havia algo nela, algo poderoso e inexplicável, algo que ele não via em ninguém do seu círculo social. Posso te oferecer um café? Magda perguntou, abrindo a porta do barraco. Ele hesitou, mas aceitou. Ao entrar, foi atingido por um choque silencioso. A casa era minúscula, mal iluminada e úmida. Um colchão velho no canto servia de cama para ela e o filho, as panelas eram poucas e enferrujadas, e o cheiro forte de mofo era impossível de ignorar. Paulo notou que a geladeira estava vazia. Apenas uma garrafa de água dentro. O fogão desligado. Nenhum grão de arroz, nenhum alimento. Como ela poderia ter dado seu último pedaço de pão na noite anterior? Magda percebeu o olhar dele e sorriu, como se aquilo não fosse uma novidade. Eu não tenho café. Mas posso ferver um pouco de água. Paulo sentiu um nó na garganta. Aquele barraco era o retrato do sofrimento, mas o olhar dela era de gratidão. Como ela conseguia? Você não pode continuar vivendo assim. Ela soltou uma risada suave. Eu vivo como posso, Senhor. Tem gente em situação pior. O silêncio pesou. Paulo olhou ao redor, e naquele instante, uma decisão tomou forma em sua mente. Eu tenho um projeto social inacabado. Algo que minha esposa queria criar antes de partir. Ele pigarreou, desviando o olhar. Eu nunca dei atenção a isso. Mas agora vejo que alguém como você, alguém que já viveu a realidade dessas pessoas, poderia fazer algo grande. Magda franziu a testa, sem entender. Quero que você gerencie esse projeto. Quero te dar uma oportunidade de mudar vidas. Ela ficou imóvel. O choque em seu rosto era visível. Eu? Gerenciar um projeto milionário? Eu não sei nada sobre isso, Senhor. Você sabe mais do que qualquer um que já tentou. Você conhece a fome, a dor, o desespero. Nenhum curso ensina isso. Magda balançou a cabeça, assustada. A última vez que um homem rico lhe ofereceu algo, ele queria algo em troca. Seu ex-patrão tentou abusá-la anos atrás quando ela trabalhava como empregada em uma mansão. Ela foi demitida ao gritar por socorro. O trauma ainda era vivo em sua memória. Eu não posso aceitar, disse ela, com a voz trêmula. Paulo percebeu sua reação, e pela primeira vez, viu medo em seus olhos. Eu não quero nada de você, Magda. Apenas te oferecer o que você merece. Os olhos dela encheram-se de lágrimas.
Lucas saiu do quarto, tossindo. Sua respiração era pesada. Paulo olhou para o menino e sentiu uma pontada no peito. Aceite por ele. Magda segurou as lágrimas, encarou o filho e depois voltou os olhos para Paulo. E naquele momento, ela soube que sua vida estava prestes a mudar. O prédio da Fundação Esperança era grandioso, um edifício moderno envidraçado, bem no centro de Santa Catarina. Magda nunca imaginou que um dia entraria em um lugar como aquele, muito menos como a nova gestora de um projeto social milionário. Seu coração batia forte. O salto baixo que usava era emprestado de uma vizinha, a saia simples contrastava com os ternos caros ao seu redor. Ela sentia os olhares sobre si, olhares de julgamento, desconfiança, e até desprezo. Ao seu lado, Paulo caminhava firme, imponente. Você está bem? Ele perguntou, notando sua inquietação. Magda respirou fundo. Só um pouco nervosa. Quando chegaram à sala de reuniões, um grupo de funcionários já os esperava. Entre eles, Carla, assistente de Paulo há anos, que exibia um sorriso forçado ao vê-los entrar. Pessoal, esta é Magda Almeida, a nova gestora do nosso projeto social, anunciou Paulo, sem hesitação. O silêncio foi cortante. Magda percebeu os olhares trocados. Ela sabia o que estavam pensando. Quem era aquela mulher simples, sem diploma, para assumir um cargo tão importante? Com todo respeito, Sr. Paulo, começou Carla, cruzando os braços, mas qual é exatamente a experiência dela? O ambiente ficou tenso. Paulo a encarou, a voz carregada de firmeza. Ela entende a fome mais do que qualquer um aqui. Ela entende o desespero. E acima de tudo, ela tem empatia. Isso vale mais do que qualquer diploma pendurado na parede. Magda engoliu em seco. Nunca alguém havia falado dela com tanto respeito. Seja bem-vinda, senhora Magda, Carla disse, mas o tom frio deixava claro que ela não estava feliz com a novidade. No final do expediente, Magda descobriu que Carla e alguns funcionários estavam sabotando seu trabalho. Eles a excluíam das reuniões importantes e espalhavam boatos de que ela só estava ali porque seduziu o chefe. Ela chegou em casa tarde naquela noite, exausta, desanimada. Lucas percebeu sua expressão e se aproximou. Mãe, você sempre me disse que não devemos desistir das coisas que valem a pena. Os olhos de Magda marejaram. Ela olhou para seu filho e decidiu que não seria vencida por pessoas que não conheciam sua história. No dia seguinte, voltou ao escritório de cabeça erguida. Se eles achavam que ela desistiria fácil, estavam prestes a se surpreender. Magda chegava cedo todos os dias ao escritório da Fundação Esperança. Mesmo com as provocações veladas e os olhares de desdém, ela se dedicava de corpo e alma ao projeto. A fome que já conheceu na pele a impulsionava a seguir em frente. Com esforço, conquistou a confiança de algumas pessoas, mas sabia que havia aqueles que queriam vê-la falhar. E entre eles estava Carla, a sombra traiçoeira que rondava os corredores. Ela age como se fosse dona da empresa agora, Carla cochichou para um dos gerentes. E o pior é que o Paulo parece encantado por ela, o outro respondeu, rindo. Magda ignorava os cochichos, mas sentia que algo ruim estava para acontecer. Na véspera da inauguração do projeto, um escândalo estourou na mídia. Jornalistas acusavam Magda de desviar dinheiro da fundação. As manchetes eram impiedosas. Mulher sem qualificação envolvida em esquema milionário de corrupção. Funcionária de confiança de Paulo é acusada de desviar fundos destinados aos pobres. O choque foi devastador. Paulo entrou furioso em seu escritório. O que está acontecendo? Ele jogou os jornais sobre a mesa. Magda pegou um dos exemplares, o rosto pálido.
Eu não sei, gaguejou. Mas a desconfiança já estava no olhar de algumas pessoas ao redor. Preciso que você confie em mim, Sr. Paulo. Eu jamais faria isso. Paulo segurou o olhar dela por um longo tempo. Eu confio. Mas preciso descobrir quem está por trás disso. A verdade veio rápido. Carla havia plantado documentos falsos, transferindo dinheiro da fundação para uma conta bancária no nome de Magda. A polícia invadiu o escritório naquela tarde. Senhora Magda Almeida, você está sendo levada para prestar esclarecimentos. Fotógrafos estavam à espreita. Os flashes explodiam no rosto de Magda enquanto ela era levada algemada como uma criminosa. Era humilhação demais. Paulo assistia à cena da janela do prédio, o maxilar travado. Ele não permitiria que a verdade ficasse oculta. E faria Carla pagar por cada segundo daquele inferno. O chão frio da delegacia parecia roubar o resto de dignidade que Magda ainda tinha. Ela, que havia passado a vida inteira lutando, agora estava ali, tratada como uma criminosa. Eu sou inocente. Sua voz soou rouca, mas ninguém parecia ouvir. Do lado de fora, a mídia fazia um espetáculo. Jornalistas e curiosos se aglomeravam, repetindo as manchetes sensacionalistas. Mas, do outro lado da cidade, Paulo se movia como um furacão. Descubram quem está por trás disso agora. Ele rugiu para seus advogados. Os melhores especialistas em segurança digital foram acionados. E o que descobriram foi chocante. As transações fraudulentas foram rastreadas e todas levavam a uma única pessoa, Carla. Ela manipulou o sistema para incriminar Magda. Paulo não perdeu tempo. No dia seguinte, a verdadeira culpada foi exposta publicamente. A mídia, que antes crucificava Magda, agora estava ansiosa pelo novo escândalo. Funcionária de confiança traía Paulo há anos, desviando dinheiro e armando contra inocentes. A notícia correu rápido. Carla foi demitida e levada para a investigação, mas para Magda, o estrago já estava feito. Paulo foi pessoalmente à delegacia. Você está livre. Magda sentiu os olhos queimarem de lágrimas. Mas algo dentro dela havia quebrado. Eu não posso mais fazer parte disso. Sua voz saiu baixa, mas firme. Paulo franziu a testa. O quê? Eu tentei, mas nunca serei aceita nesse mundo. Meu lugar não é ao lado de gente rica. Paulo sentiu um peso no peito. Então onde é o seu lugar, Magda? Voltando para aquele barraco, onde seu filho passa frio. Onde ninguém te vê. Ela fechou os olhos, sentindo o peso da dor, da vergonha. Ele segurou as mãos dela. Você merece estar onde faz a diferença. Onde sua voz importa. Onde ninguém jamais terá o direito de te apagar. As palavras dele ecoaram fundo em sua alma. Mas será que ela ainda tinha forças para continuar? Magda ficou em silêncio, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. A humilhação que havia sofrido ainda ardia, mas o brilho nos olhos de Paulo, aquilo era diferente. Ele não via nela apenas uma mulher pobre que precisava de ajuda. Ele via força, coragem e um propósito maior. Me deixe te mostrar algo. Sem esperar resposta, ele a levou até um galpão no centro de Santa Catarina. Quando as portas se abriram, Magda ficou sem ar. Centenas de pessoas esperavam por ela. Eram mães, crianças, idosos e trabalhadores humildes. Todos seguravam cartazes e fotos dela. Magda, não desista de nós. Você nos representa. Lágrimas quentes deslizaram pelo rosto dela. Isso é real? Paulo segurou seus ombros. Essas pessoas acreditam em você.
porque você mudou a vida delas. A multidão começou a aplaudir. Por favor, não vá embora. Uma mulher idosa chorou. Meu filho conseguiu comida por sua causa. Magda apertou os lábios para segurar o soluço. Ela não podia fugir. Não podia abandoná-los. Ela olhou para Paulo, que a observava com um olhar profundo. Você sabia que isso aconteceria? Ele deu um sorriso torto. Eu acreditava em você. Mas precisava que você acreditasse em si mesma. Magda fechou os olhos e respirou fundo. Aquele era seu propósito. Ela não ia desistir. A vida seguiu e o projeto social cresceu ainda mais. Com o apoio de Paulo, Magda se tornou uma referência no Brasil, inspirando milhares de pessoas. Mas algo ainda estava no ar entre ela e Paulo. Até que um dia, durante um evento beneficente, ele pegou o microfone. Magda, desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me ensinou o verdadeiro significado da generosidade e do amor. O coração dela disparou. Diante de todos, Paulo se ajoelhou e abriu uma caixinha com um anel. Casa comigo? O tempo pareceu parar. O público prendeu a respiração. Magda sorriu, as lágrimas caindo sem controle. Sim. 1000 vezes sim. A multidão explodiu em aplausos. E naquele instante, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.